Olá, bem-vindos de volta ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tucunduva. Muito bom estar aqui com vocês. E Manuel Suete. Opa, tamo juntos. O Business Time é uma iniciativa do Guia Brasil América para trazer informação de negócios para você que já empreende ou quer empreender nos Estados Unidos. Então, antes da gente começar, não se esqueça, clique no sininho, assine, compartilhe, curta, mande suas perguntas, seus comentários para a gente manter contato com vocês. E não se esqueça também de que se você quer apoiar o nosso programa, envie um e-mail para saque@guiabrasilamerica.com e tenha mais informações sobre como você pode fazer esse apoio, assim como faz a empresa Ventura Homes, que é uma empresa muito legal de aluguel de casas em Orlando. Você, se for passar férias em Orlando, entra nesse site aqui que com certeza você vai ter uma excelente experiência lá na Ventura Homes. Pessoal, hoje nós estamos aqui com um empreendedor muito importante aqui nos Estados Unidos, um brasileiro que fundou uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, a Resource, e faz alguns anos ele fez a trajetória que muitos brasileiros sonham de começar uma empresa nos Estados Unidos. Hoje nós estamos recebendo com muito prazer o Gilmar Batistella, que é CEO da Evox aqui nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Gilmar. Obrigado, Antônio. Obrigado, Manuel, Paola. Vamos bater um papo aqui. Vamos lá. Muito legal. Pessoal, o Gilmar teve uma experiência que é comum no Brasil, né? Um grande empresário no Brasil e um belo dia decidiu entrar no maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos, e teve uma série de aprendizados, ele quando fundou a Evox aqui nos Estados Unidos. Gilmar, conta um pouco sobre você, como que você começou um negócio no Brasil, a Resource, que chegou a ter 3.000 funcionários, uma das maiores empresas do Brasil, e como é que foi essa decisão de querer montar um negócio aqui nos Estados Unidos? Ok. Eu vou contar brevemente aqui, Antônio. Eu comecei a Resource, né, que foi, como você citou, uma das maiores empresas do Brasil em tecnologia. Eu saí com 17 anos do interior, uma cidadezinha pequena lá perto do Mato Grosso, chamado Monte Castelo. Fui para São Paulo, estudei matemática, meu plano era fazer engenharia. E durante o curso de matemática, no segundo ano, começaram a ensinar tecnologia e eu comecei fazer os primeiros programas de computadores e ali eu me apaixonei. Eu nunca esperava, eu pensava ser engenheiro, tá? E eu, assim, vindo lá do interior, uma pessoa tímida e um nerd, eu era um nerd, pô, o cara matemático, eu sou bacharel. Então, meu negócio era computador. Eu ficava ali sábado, domingo e era uma coisa de louco. Então, de repente, um certo dia, parece que eu acordei outro, né? Eu já estava terminando a universidade e eu trabalhava na VASP, Viação Aérea São Paulo, na época, e eu já fazia a faculdade e já conhecia um pouco de tecnologia. E aí eu entrei na área de tecnologia na VASP, depois eu me mudei para São Paulo, Alpargatas, tá? Em 1991 foi quando eu deixei de ser funcionário CLT da São Paulo Alpargatas, que todos devem conhecer, e fui convidado por um amigo para ir para o Unibanco, na época, que hoje é Unibanco Itaú, e onde eu fui trabalhar como autônomo. Então ali começou minha trajetória de empreendedor em 91. Eu trabalhava no Unibanco durante o dia, programando computadores e fazendo sistemas, e à noite eu voltava para as empresas que eu trabalhava anteriormente, tipo VASP, Alpargatas, porque eu conhecia os sistemas, então eu fazia freelancer, tá? E eu comecei a ajudar o pessoal, porque eu tinha muito conhecimento lá das empresas anteriores, e eu não dava conta de fazer o que eles me pediam. Então eu comecei a contratar gente, aqui nem um empreiteiro, né? E aí eu comecei a contratar 1, 2, 3, 4, e a coisa começou a tomar um volume. Então eu tinha esses clientes que eram os meus empregos que eu tinha anterior, né? Quando chegou em 94, 95, eu acabei montando um pequeno escritório e aí eu parti para realmente, eu botei o nome da empresa Resource, né? E aí eu parti realmente para começar a desenvolver. Então no início eu peguei grandes clientes, tipo na época Banco Noroeste, Santander, Credit Card, que depois virou Orbital. E realmente eu não parei nem um dia para fazer um plano, para saber onde é que ia chegar, eu fui fazendo, tá? E quando eu me dei conta, assim, em 2002, ali já dando um grande salto, né?
eu já estava, no momento assim, da empresa, com 200, 300 funcionários, tinha 6, 7, 10 clientes, e eu me meti, eu sempre tive uma ousadia, né, assim, de arriscar. Eu aprendi um dia que você ter a cabeça na lua e o pé no chão é a fórmula certa, né? Então eu faço isso e fazia naturalmente. Em 2002 eu patrocinei um time de futebol da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que foi o Rio Branco de Americana, que eu morava lá, e aí deu uma visibilidade enorme da minha empresa. E nesse mesmo 2002, aí eu vou te contar aquela história que você pediu de fracasso, eu quase falei empresa, tá? Eu estava tocando um projeto para 3 bancos, que eu comecei no início do ano, contratei 30, 40 pessoas, que era em Microsoft na época, 3 camadas, e aí chegou no final, ele não funcionou, não colou as 3 camadas, tá? Então, imagina uma empresa no começo, e onde eu tinha investido muito dinheiro, não funcionou, e eu perdi tudo aquilo. Eu demiti metade, tá? De 300 eu demiti 150. Eu tinha 5 andares pequenos ali no Itaim, e aí eu falei, agora acabou, né? Então, nesse ano, aconteceu um fato que eu já contei várias vezes aí, eu já estava numa situação que eu achava que eu não recuperava a empresa, tá? Eu chamei meu sócio na época, o Paulo Miguel, o Manuel conhece, e falei, Paulinho, perdido por 1, perdido por 1000. Eu falei, a gente vai quebrar, velho, vamos fazer uma festa? Falei, vamos quebrar feliz? Aí era em outubro, e nós tínhamos 150, e o mercado inteiro falou, pô, a Resource vai quebrar. Esse cara, saiu todo mundo, né, falando, pô, vai quebrar. Aí eu decidi fazer uma grande festa e sortear um carro para os funcionários, tá? Não tinha dinheiro para comprar o carro e nem crédito. A gente arrumou um amigo, financiou por 36 vezes, botamos o carro, fizemos uma festa lá na Paulista, no Homes, 150 pessoas, botamos o carro no palco, tá? Com um laço em cima ali, um negócio de louco. Sorteamos o carro, entregamos para uma menina lá, que a hora que foi pegar já estava chapada, né? E aí o mercado começou a falar, não, esses caras não estão quebrando, pô, o que está acontecendo? Impressionante que com essa tacada, que eu gosto de contar, porque foi uma coisa que veio, a gente virou o jogo. Então a empresa dali para frente. Imagina em 2002, eu patrocinando o Rio Branco, ia lá, Corinthians, Santos, o logo da Resource, né? Jogar, e eu quebrando. Então ali foi um caso assim bem interessante que a gente não esqueceu. Logicamente, depois dali para frente, a gente teve em 2000 eu já tinha vindo aqui para os Estados Unidos, tá? Eu ficava 15 dias no Brasil e 15 dias aqui, e eu tentava me aproximar dos CIOs, os diretores de empresa brasileira, porque na época os Estados Unidos estava num boom aí de contratação. Então eu fiz uma jornada aqui, falei com 30, 40 CIOs, e aí depois também em setembro, né, de 2001, né, que veio derrubar as Torres Gêmeas, eu perdi tudo que eu tinha feito também, então já foi 2. Eu vou parar aqui, tá? E aí eu recuei, né, e a gente tocou a empresa no Brasil, logicamente acompanhando todas as ondas de tecnologia, muito diferente do que é hoje. E em 2008 a gente começou a expandir para a América Latina, e foi Chile, Colômbia, Argentina e tal. E em 2007 eu comecei a fazer aquisições, eu fiz 10 aquisições, tá? E dessas 10 aquisições, eu saí de uma empresa, lembro na época que eu faturava 100 milhões, em um ano eu pulei de 100 para 200, tá? E aí a gente teve uma jornada, assim, de reconhecimento no país, de como uma grande integradora, e na época os grandes fornecedores de software, IBM, Oracle, Microsoft, os principais parceiros nossos, a gente, né, fazia tecnologia. E então a gente colocou a empresa num patamar que, como eu falei no início, eu não programei e não esperava, tá? Mas impressionante como que a gente conseguiu fazer uma empresa desse tamanho. Eu vendi ela o ano passado no Brasil, tá? Eu vendi no Brasil, Chile, Colômbia, e aí eu já tinha operação aqui nos Estados Unidos, que eu tinha recomeçado, que eu tinha vindo em 2000. Aí, em 2014, a gente começou, eu abri Vale do Silício, e aí, como eu falei para a Paola, minha filha foi para lá, no Vale do Silício, para buscar inovação. Eu vim aqui para Miami, tá? E acredito que vocês queiram perguntar, o que você veio fazer para cá, né? Eu ia perguntar, Gilmar, exatamente isso. Quer dizer, por que você vendeu
E aí, por que mudar para os Estados Unidos? Tá. Primeiro, por que mudar para os Estados Unidos, tá? Que foi em 2014. Eu tenho como uma característica própria, assim, eu sou muito irrequieto. Quando as coisas estão muito bem, eu começo a me coçar, tenho que me mexer. Em 2013, minha empresa estava bombando, mas estava muito bom, tá? E eu falei, não, tem que me mexer. E eu queria, particularmente, ter uma experiência global. O que eu imaginava, Paola? Eu falei, eu vou para os Estados Unidos, eu vou ver o mundo de uma forma diferente, porque a gente só em São Paulo, né? Vou me aperfeiçoar no inglês e uma série de coisas. E no Vale do Silício, eu vou começar a trazer tecnologia. Eu falei, daqui 5, 6 anos, a gente já está com essa experiência, então, e de transformar o negócio também, que o negócio foi transformando. E, junto com isso, logicamente, dar oportunidade para a família de morar num país de primeiro mundo, para os filhos estudar. Enfim, isso foi que me motivou a vir aqui, tá? Em 2014. E aí, por que você vendeu a empresa? O ano passado. Então, vamos lá. De 2014 para cá, vamos lá, em 2016, vocês lembram da crise que teve no Brasil, tá? Então, todo investimento que eu já tinha feito bem grande no Vale do Silício aqui, me fez eu voltar. Na verdade, eu fiquei 5 anos na ponte aérea, tá? Essa reunião que nós estamos fazendo pelo Zoom aqui, em 2014 eu fazia com 30, 40 pessoas, todo o meu pessoal em todo o Brasil, tinha no Chile, Colômbia, eu já fazia reunião por Zoom, então eu meio que fui meio inovador de comandar a empresa à distância. Então eu ficava indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Chegou um ponto que eu tinha que tomar uma decisão, ou eu voltava para lá, ou eu vendia a empresa. Porque não tem aquele ditado que o olho do dono é que engorda o gado, e aí eu constatei, tá? Porque o meu afastamento, logicamente, ele começou a fazer a empresa se deteriorar um pouquinho nos valores que eu tinha. Então, o ano passado, eu encontrei um grupo, né, americano que se interessou, uma empresa grande, global, e aí nós começamos a conversar em 2018 e eu fechei a venda em 2019, tá? E, logicamente, todo o desenho que nós fizemos, depois eles tiveram alguns problemas no exterior e, no final, a empresa acabou ficando local. Então, o que eu idealizei para os meus funcionários olha, eu vendi uma empresa para um grupo global e vou dar oportunidade para vocês todos, então essa é uma frustração minha. Porque depois fala, pô, Gilmar, você veio aqui, falou para todo mundo, mas aí são consequências. Então, Paola, a razão foi assim, eu tinha que tomar uma decisão, ou eu voltava para lá, tá? Foi isso. Assim, só uma coisa que eu acho importante, né, Gilmar, além da questão de a empresa lá fica um pouco, né, sem um pai o tempo inteiro, eu acho que para o brasileiro que fica aqui com a cabeça e indo muito para o Brasil, é mais difícil de construir uma rede de contato, de construir uma vida aqui. Então, eu acho que esse também é um Exatamente. ponto. Manuel, não é fácil ficar dividido, né, Manuel? Não é. Eu, quando conheci o Gilmar, eu conheci exatamente nesse período de transição, né, Gilmar? A gente foi um dos primeiros clientes que eu tive assim que eu pedi demissão da Latam, que a gente começou a fazer um trabalho de consultoria, acompanhando justamente esse período de transição, mas foi também aonde eu gostei desse resumo que o Gilmar falou, porque eu até falava isso para ele, né? Eu decidi virar empreendedor quando eu passei a admirar os empreendedores e não mais os meus chefes executivos. E o Gilmar é uma pessoa que sempre me inspirou, eu sempre admirei, porque essa questão de ter a cabeça na lua e o pé no chão é uma característica, né, Paulo e Antônio, que a gente vê que os empreendedores de sucesso têm isso, mas ele não perde, ainda mais com um background, né, técnico, né, e também assim, racional, ele fez matemática, né? Então, essa era uma das coisas que eu sempre aprendi a admirar no Gilmar. Mas o que era interessante é que nessa época, antes mesmo da Evox, né, você ter lançado o Evox, né, Gilmar, você já tinha a visão dessa empresa, dessa loja. A gente teve essa primeira conversa, né, do que é essa empresa que você montou. Tive o prazer porque eu, quando coloquei inteligência artificial na minha empresa, na BTD, né, que é uma startup de tecnologia em corporate travel, em viagens de negócios, né, foi a empresa do Gilmar que fez exatamente tudo que é o mais novo, por exemplo, de um processo de RPA, que é Robotic Process Automation, automação. Então, você imagina, um robô, né, cuidando de uma empresa de startup como a minha, melhorando e reduzindo o meu custo de processamento na emissão das passagens. Então, assim, Gilmar, a visão
da Evox que você já tinha, e eu sou cliente porque eu comecei a usar o produto de vocês, depois da pandemia, isso virou uma coisa, quer dizer, parece que você já estava se preparando para algo que não só empreendedores como eu, mas como empresas que estão aqui fora, podem tirar vantagem. Da onde veio a visão e esse momento de você posicionar a Evox? E conta um pouco do que é a Evox hoje aqui nos Estados Unidos. Tá. Obrigado, Manuel, pelo relato aí como cliente, né? Importante. A gente tem uma relação aí, como você diz, de amizade, de respeito, né? E você viu aí, desde o começo, a nossa trajetória aqui, tá? Quando eu ainda estava comandando a Resource, tá? E quando eu vim para o Vale do Silício aqui, eu já estava enxergando que a maneira que eu fazia software, 3.000 funcionários fazendo tailor-made. Um cliente pede, você vai e faz, outro pede, você vai e faz. E eu estava incomodado com aquilo. Aquilo me incomodava muito, então eu comecei a criar um processo dentro da Resource, tá? Para que os softwares que eu estava fazendo de inovação, que eu colocasse ele na prateleira para poder vender por indústria. Então eu já fiz, se o outro pedir, eu vendo e dou uma customizada. E aí eu fiquei 2 anos, então eu idealizei na Resource fazer assim, a Resource Store. Eu gastei um dinheirão, tá? E além dos softwares que eu fazia lá dentro, eu falei, eu vou começar a fazer uma conexão com startups. Porque o mundo de desenvolvimento de software, tecnologia, mudou muito. Em 2000, quando no bug do milênio, quando eu tinha as parcerias com IBM, Oracle, Microsoft, as gigantes, as 4, 5 que dominava. Então eu pegava o software que essas empresas produziam, chegava nos grandes clientes, as multinacionais, os bancos, eu ia lá e implantava. A minha empresa era uma empresa de serviço. Então eu treinava a minha equipe naqueles softwares, implantava, fazia serviço. O mundo mudou hoje. Hoje você só vê falar de startup. Então, há 5 anos, a gente falou, eu tenho que começar a fazer conexão com startup. Então, a iVox, aqui nos Estados Unidos, e a iVox Store é um projeto de conexão com startups em qualquer lugar do mundo, tá? Para pegar o que tem de melhor tecnologia, que são microserviços, eu não sei o quanto que é difícil para vocês entender, quem não é do mundo de tecnologia, tá? E levar para o cliente esse microserviço, porque não é mais como antigamente. Você fazia um sistema, demorava 1, 2, 3 anos. Agora você faz, você implanta, tá aí 1 mês, 2, tem coisa melhor, você tem que trocar. E rápido. Então eu montei uma equipe que falou com mais de 200 startups, tanto no Brasil como em alguns lugares do mundo, Israel, Índia, aqui nos Estados Unidos, tá? Para olhar por indústria, o que a indústria de retail está fazendo, o que a indústria de saúde, educação, financeira, para que eu encontrasse em qualquer lugar do mundo e chegasse lá no meu cliente e falasse, está aqui, ó, eu encontrei lá em Israel um negócio que... Então isso começou a pegar uma proporção. Eu já investi bastante dinheiro, hoje nós já falamos com mais de 200. Se você entrar na loja evoxstore.co, www.evoxstore.co, você vai ver lá de 15 a 20 soluções que nós encontramos a startup, minha equipe foi lá e certificou e viu que aquilo é um bom negócio, tá? Então eu estou começando a botar na loja agora. Então essa é a visão aqui nos Estados Unidos e depois global até no Brasil, quando eu estiver liberado para competir, porque eu tenho até meio de 2022, julho de 2022, tá? Então, hoje, eu posso atuar nos Estados Unidos e México, porque eu vendi as operações de lá e eu consegui no contrato que eu ficasse com a empresa Estados Unidos e México. Então, nós estamos aqui fazendo uma escala, testando todos esses softwares. Eu vou abrir, a partir da semana que vem ou na próxima, uma campanha para as startups do Brasil. Olha que bacana. A gente que está aqui nos Estados Unidos, né, o que a gente pode proporcionar para o nosso povo lá no Brasil, né? As startups que têm um sonho, que fez uma solução e quer vender aqui nos Estados Unidos ou México, eu vou ser a porta de entrada para eles. Então ele vai entrar no meu portal, eu vou certificar e vou fazer muitas startups voar, tá? E assim, no final, o benefício é para o cliente e para todo mundo, porque o cliente,
o Manuel sabe, que acompanha mais de perto, aqui os bancos, os maiores bancos que estão aqui são todos meus clientes, tá? Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não pedi nem permissão para citar. Mas, assim, todos os bancos brasileiros que estão aqui, eles nos procuram porque eu tenho uma trajetória no Brasil de atender todos os bancos. E nós criamos aqui um modelo que ele é muito prático e rápido, adaptado ao mercado americano, tá? Então, é uma fórmula muito boa de ganha-ganha. Eu estou falando de banco, mas nós atendemos todas as indústrias, tá? Eu dei um exemplo, você me atendeu como uma empresa de startup de tecnologia de viagem, né, Antônio? Exato. Gilmar, você está falando um pouco dos clientes, né? Que no Brasil você tem todos os bancos e teve uma posição muito boa lá. Como é que foi vender aqui nos Estados Unidos? Foi fácil? Foi difícil? Conta um pouco dessa história. Não é fácil. Como é que você desbravou o mercado aqui? Não é fácil, Antônio, não é fácil. Assim, eu vou contar primeiro quando eu tentei em 2000, tá? Quando eu estava com a Resource ainda, que eu vim para cá, comecei a fazer reunião com um monte de CIO brasileiro que estava aqui, contratei gente lá, era mão de obra, tá? E aí em 2001 derrubaram as torres lá, tudo que eu tinha feito, investimento, foi tudo para água abaixo, tá? A gente, de alguma maneira, a entrada, sendo bem direto, seria através de empresas brasileiras que estavam aqui. Se naquela época, né, falar, vou tentar entrar numa empresa americana, você fica numa desvantagem muito grande, porque aqui as empresas estão muito evoluídas e com um modelo muito prático, que a gente não está acostumado, tá? Então, eu tive essa experiência de sentir, falar discriminação, não, porque a gente já sabe, né, que o jogo é esse. E depois aí com a Evox, né, o mesmo com a Resource aqui, depois da jornada de 2014, então, assim, o mercado aqui, ele, assim, de novo, a gente tem uma base de empresas brasileiras muito grande, tá? Então, quando a gente entra por um brasileiro que já nos conheciam, que coloca dentro da estrutura, aí você começa a andar. Mas você pegar e escalar direto as empresas americanas, a dificuldade é grande. Hoje a gente está mais maduro, tá? Os americanos são muito práticos, você tem que chegar e ser matador. Isso aqui, acabou, pronto. Lá no Brasil você tem toda uma outra, então é um desafio grande. Eu acho que, olha, 6 anos aqui nos Estados Unidos e realmente não é uma tarefa fácil, tá? Você tem que persistir, se adaptar, se aperfeiçoar, fazer 500 coisas aí, mas vale a pena. É muito legal, porque hoje, olhando, né, minha trajetória lá no Brasil, de chegar a uma empresa de 3 mil funcionários, e assim, e ter oportunidade aqui, então dá para chegar muito bem na minha volta lá, o que eu faria diferente para ter uma vantagem de novo, entendeu? E logicamente aqui, né, aqui para você poder escalar e usar logicamente, as potências de cada país, e hoje em dia que é tudo remoto. Então, o meu serviço hoje, se eu estou com uma startup do Brasil vendendo aqui, e ele tem um sonho de voar para cá, tem um preço competitivo, e você vai fazer uma reunião como nós estamos fazendo aqui, para poder apresentar para o cliente, e implantar à distância. Então, tudo fica mais fácil na área de tecnologia. E, Gilmar, eu queria ouvir um pouco, né, você que é um empresário de visão, né, antecipa Obrigado. as tendências e tudo mais. Qual é a sua visão para o futuro, né? Hoje se fala muito nesse novo normal. O que você tem de planos para a Evox e o que você está apostando no mundo dos negócios para o futuro? Boa pergunta. Primeiro, assim, se você olhar o mercado de software, né, global, eu posso fazer uma comparação como um grande Lego, tá? Vamos definir como se fosse um grande Lego. Os clientes, de acordo com a indústria, né, ele tem necessidade de performar o negócio dele, tá? E assim, e se ele não investir em tecnologia, do que tem de melhor, o competidor sai na frente. Qual que é a minha missão? Nesse grande Lego, vamos pegar uma indústria financeira do banco, então, de retail, saúde, né? Se eu tiver na minha empresa uma solução
que eu coloco para esse cliente, ele se torna mais inovador que o competidor dele, tá? E com muita rapidez e principalmente baixo custo. É o custo-benefício. Para ele plugar e rodar, tá? Ele colocar o que eu achei, eu customizo, tá? E ele roda. Então, essa é a minha visão. E assim, e hoje, claramente, eu consegui enxergar o que não via lá na época, a improdutividade que muitas empresas têm, né? Então, as áreas de back-office, Olha, essa pandemia, ela fez todo mundo repensar, né? Então, imagina, a transformação digital realmente aconteceu agora, tá? Então, muitos negócios sumiram e muitos decolaram de uma maneira impressionante e muitos virão, né, com a tecnologia. Então, a nossa missão aqui é apoiar os clientes e entregar para ele o que tem de melhor, com bastante eficiência, baixo custo e fazer as coisas funcionar de verdade, com inteligência artificial, que está na moda, com RPA, que é robotização, com analytics, né, que é você analisar dados e mostrar para o cliente a tendência, como é que ele vai atingir um cliente com maior assertividade, tá? Então essa é a minha visão, Paola, para ser uma empresa assim muito esperta e boa e rápida e principalmente com valores assim éticos e bem definidos, tá? O Gilmar, isso é importante, né? Porque você falou, quer dizer, você acostumado, né, a operar e com toda a trajetória em empresas muito grandes, falando num nível corporativo muito alto. E aqui nos Estados Unidos a gente percebe que existe muita oportunidade nos nichos, né? Nos nichos de negócio. A gente teve uma palestra aqui tivemos a entrevista, por exemplo, de um CEO de um banco, que, inclusive, que eu sei que são clientes de vocês, e que ele falava disso, de que o que mais chama a atenção dele é de que aqui você tem uma especialização para cada coisa, né? E essa daqui para frente tem a ver com a tendência futuro, né? Agora, o teu negócio sempre demandou muito pessoas, né? Enfim, hoje, Gilmar, você que está vivendo esse ecossistema aqui, tem já muito tempo o Marcelo lá no Vale do Silício, que é o berço dessa inovação, né? O recurso humano, que ele é importante, porque as máquinas fazem coisas melhores que os humanos, né? Mas você precisa de gente para poder entender a dor do cliente, saber o problema dele e atacar, né? Tem sido uma dificuldade encontrar as pessoas corretas aqui, ou você acha que nesse novo ecossistema que você está trabalhando, o futuro é você ter uma pessoa... por exemplo, uma pessoa lá do Brasil pode trabalhar para a Evox aqui, se ela, por exemplo, for de uma startup, uma pessoa, de repente, que está na Europa, quer dizer, a própria dinâmica da tecnologia para quem provê serviço agora vai ser diferente, e, por exemplo, você está preparado para isso com a Evox, de poder entregar solução para qualquer cliente e buscar esse recurso humano melhor deles em qualquer lugar, é isso? Uhum. Exato. Como eu estava descrevendo, o que eu tinha na Resource era muita mão de obra intensiva, tá? Então o perfil mudou. Então hoje, para entregar para o cliente, eu tenho que buscar mais inteligência. E esse mais inteligência exige mais especialização do perfil das pessoas, tá? Então não é uma tarefa fácil você ter gente boa. E aqui no mercado americano é difícil. Aqui não tem o desemprego que tem lá no Brasil, tá? Mas lá no Brasil também tem o desemprego, mas na área de tecnologia não tem. Então, é um mercado de profissionais muito disputado, tá? Muito disputado. Muito disputado, e você tem que ter um diferencial para você atrair e engajar, tá? Você tem que engajar. Porque se você não engajar essas pessoas com você, ele vira vamos dizer, um ativo de conhecimento, e o concorrente leva com um valorzinho maior que ele oferece. Então, esse ponto que você tocou, Manuel, ele é fundamental. Quais os mecanismos que nós vamos fazer isso? Aí são mecanismos de participação, de uma série de coisas que a gente coloca dentro da empresa para que as pessoas se mantenham motivadas, tá? Uhum. Ou seja, não adianta só... acho que a mensagem para o empreendedor que está ouvindo a gente aqui é de que você não só tem que estar com um passo na frente na questão da tecnologia, mas ter os fundamentos básicos, né, de liderança, né?
que é saber engajar pessoas, saber como atrair o talento, reter o talento, né, e desenvolver essas pessoas, né? Acho que isso é fundamental, não importa o tamanho da empresa que você tem. Né? Exato, exatamente. E para as empresas brasileiras que vocês acompanham e que eu vejo o quanto que vocês se preocupam em apoiá-las, né? Participei de alguns eventos seus, Manuel. Eu diria que a gente está assim, com uma fórmula muito boa para essas empresas, né? Quer dizer, é todo o background do Brasil, o conhecimento que tem aqui e o acesso a utilizar pessoas do Brasil, que no final acaba sendo um custo-benefício melhor, tá? Então, eu acho que o nosso posicionamento aqui, ele é muito diferenciado. Os bancos já têm visto isso, que nos contratam, né? E as empresas sempre têm uma ramificação de lá, do Brasil, e com esse posicionamento a gente se diferencia de uma empresa americana que tem um mindset de ser americano e de tomar decisões, ser muito duras, às vezes, na negociação, o que o brasileiro tem sempre um pouquinho mais de flexibilidade, a gente é de parceria mais de longo prazo, né? De tomar lá da cá, olha, agora você está ganhando, vamos investir junto. Então, esse é o recado que eu dou para todas as empresas brasileiras que estão aqui. A gente, na prática, Manuel, a gente não divulgou tanto, né? Você sabe. E eu queria estar mais preparado com todas as soluções. Então, a gente deve iniciar uma trajetória agora de começar a participar de várias, né, de várias redes aí onde tem brasileiros, onde tem empresas, tipo a Apex, né, a Câmara, para começar a mostrar o que a gente faz aqui de verdade, para poder ajudar uma empresa que está lá, que está vindo aqui, chegando, ou que já está aqui e que quer se desenvolver. Então, nós temos uma camada de consultoria que a gente entende onde o cliente está e consegue direcionar um plano estratégico de tecnologia, tá? Que isso é muito fundamental. Que interessante, muito bom, Gilmar. A gente já teve algumas empresas de tecnologia aqui conversando com a gente, né? E muitas empresas de tecnologia do Brasil nos buscam, né? Pedindo informação para começar esse negócio aqui. Queria que você desse para eles 3 dicas valiosas do que você aprendeu, ou erros que você cometeu, que você sugeriria que eles não fizessem a mesma coisa que você fez, ou que fizessem algo que você deixou de fazer. Bom, esse mercado é um mercado que pressupõe que você já entre preparado, tá? Ele não dá muita chance de você ficar aprendendo e errando muito. Então, eu acho que um plano de negócio bem estruturado, tá? E pedir o apoio de realmente pessoas especialistas de como você entrar nesse mercado e abordar uma solução, um serviço, um produto moldado para o mercado americano, ele é fundamental. Porque a gente vem com o hábito de como você faz no Brasil. E aqui é diferente, tá? Então, o americano, ele é muito preparado para marketing, né? Então, desde a tua apresentação da empresa, o detalhe de você ser preciso, né? E não deixar mix message, né? O brasileiro tem essa coisa de ir por aqui, por ali. Eu acho que esse é um ponto fundamental de você ter essa maneira de fazer o approach aqui no mercado americano, tá? Acho que também, em termos de investimento, né, cada negócio, logicamente, vai requerer o seu investimento. Eu diria que tem que começar sempre por pilotinhos pequenos. Não faça algo que você acha que você vai ficar bilhardário ou milionário e que você, por mais que você tenha 100% de convicção que vai dar certo, testa em campo. O teste em campo, ele te mostra muita coisa que você não viu no laboratório na tua visão, tá? Então, em linhas gerais, eu acho que... E outra coisa, eu acho que aí é persistência, né? Porque a gente começa aqui se deparar com um problema assim cultural, né? E assim, é uma combinação de obstáculos que você tem, desde o familiar, porque eu vou falar por mim, lá na Qualisource, eu tinha uma estrutura que eu fazia assim, tinha todo mundo do meu lado para atender. Eu cheguei aqui,
Pô, uma impressora não funciona, tem que resolver. Telefone não. Então você vira um secretário de luxo de você mesmo e você gasta tempo com essas atividades de back-office, né? E que você fala, meu Deus, eu tenho que fazer isso, mas não tem jeito, ou você faz ou faz, tá? E eu confesso, assim, que eu passei muito estresse. Eu falei, não vou ficar, pelo amor de Deus. Mas hoje já me acostumei. Então, tem que estar preparado para isso. De que aqui você tem que resolver as coisas por si só, né? Ser mais produtivo. Nossa, não, incrível, Gilmar. Acho que né, essa grande lição, como o Manuel trouxe, né, do empreendedor pé no chão e a cabeça nas estrelas e sonhando, e você traz e pontua o que é fundamental para um empreendedor ter sucesso, né? Que é a questão da persistência, a visão de futuro e a clareza de onde quer chegar, a humildade para conseguir fazer desde limpar banheiro, se necessário. Exato. É isso mesmo. Até a venda para um cliente mais importante que você já atendeu na sua vida. Realmente, vamos dizer, você tem que vir preparado para uma mudança de mentalidade. Esse é um ponto que eu falo muito, que eu acho que é essa transição que você fez. Todo mundo chega aqui, tem momentos que passa por aquela dúvida, né? Será que eu vou querer fazer a mudança? Se você persiste e continua, você vê como essa mudança faz você crescer, ser uma pessoa melhor e atingir resultados. Realmente é muito inspirador aí esse bate-papo e essa experiência, né, Antônio? Sem dúvida, é muito bom ver isso e interessante dizer também, né, o Manuel foi humilde aí ao colocar a questão, mas eu sei que o Manuel ajudou muito o Gilmar nessa transição, entender o mercado. Sem dúvida, aqui, né? Sem dúvida. Então é importante também contar com gente experiente em negócios aqui, né, Manuel? Não, e acho que a Paola, eu ia deixar a minha última colocação, a Paola, a gente acho que já tem um combinado, mas acho que isso está um pouco na riqueza da história inspiradora do Gilmar, porque eu acho que esse último ponto, e acho que essa é a mensagem principal, imagina, alguém que saiu do momento, eu acompanhei essa trajetória, né? O Gilmar, inclusive, é também cliente, o bom da comunidade aqui, a gente se ajuda, também cliente meu da BTD, mas o Gilmar estava na ponte aérea e tinha tudo lá, e quando vinha para cá não tinha a mesma estrutura, né, Gilmar? Então, assim, a pessoa está preparada para isso, para você literalmente sair do pedestal, botar a sandália da humildade. E essa é uma das características que eu aprendi a ver e vejo que isso tem a ver, como a Paula falou, com os empreendedores de sucesso, é ter essa humildade e essa capacidade de se reinventar. E olha que o Gilmar já me contou alguns tombos que ele teve e a resiliência dele é algo impressionante, de você chegar e dizer, não, eu não vou deixar isso acontecer, a história do carro é fantástica. Então, Gilmar, obrigado por mais uma vez dividir essa história com a gente. Eu acho que você, né, passou uma mensagem muito positiva para os empreendedores e realista, como a Paula falou, né, de que não adianta, dá para ter o sonho, estar com a cabeça na lua, mas tem que estar com o pé no chão e com aqui dentro preparado, porque as coisas vão ser diferentes, mas com persistência a gente chega lá, né? Então, obrigado por dividir a história inspiradora com a gente aqui, né? Imagina. E eu, assim, queria parabenizar o trabalho de vocês. Eu tenho acompanhado, é fantástico e cada vez melhor, né? E vocês fazem um bem enorme para a comunidade. Então, continuem assim, com essa energia que vocês têm. Eu sei o quanto que vocês já trabalharam hoje, e nós estamos terminando essa entrevista, né? E pessoas como vocês, com certeza, faz a diferença para a gente, tá? Que bom, Gilmar. Esse é o nosso papel aqui. Que bom que você entende a nossa motivação para fazer isso aqui. Paola, obrigado por hoje de novo. Eu fico muito feliz, muito bom estar com vocês aqui. Valeu, Manuel. Tamo junto. É isso aí. Obrigado, Gilmar. Vamos bater mais papo por aí. E obrigado a você que pôde estar com a gente hoje em mais um episódio do Business Time. Fique ligado, na semana que vem a gente vai trazer mais conteúdo de empreendedorismo para você que quer empreender ou já empreende aqui nos Estados Unidos. Um grande abraço e até lá.